Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 1, estamos trabalhando com as derivadas. Ficou faltando o quê, né, pessoal? Fazer esse exercício aqui, rapaz, ele deu complicado, né? Vamos tentar fazer ele de novo, pessoal, para ver se dá certo. Quero saber qual é a derivada da função x elevado a 1 sobre n. É claro, x diferente de zero. É isso mesmo que tinha que fazer? É isso. Vamos lá. Então, como é que calculamos a derivada, pessoal? Calcular a derivada da função f do ponto x, isso aqui é simplesmente você calcular o limite quando o h tende a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso aqui sobre h. Você olhar para cá. Pessoal, como é que eu faço essa continha? A minha função f de x é a função x elevado a 1 sobre n, ou a raiz nésima de x. É a mesma coisa. Então isso aqui é o limite quando h tende a zero da raiz nésima de x mais h. É a mesma coisa de x mais h elevado a n, pessoal. Menos raiz nésima de x. Tudo isso aqui sobre h. Pessoal, continuando essa continha, o que dá para fazer, né? Que chegando até a expressão não ficou tão simples. Então aqui vamos ter que fazer uma leve mudança de variável, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar de t a expressão x mais h. Então se eu faço isso, quando h tende a zero, t tende a x. Ou seja, quando t tende a x, h tende a zero. O que temos? Pessoal, o que eu ia falar para vocês, o que aconteceu? Pessoal, vocês estão aí? Ou caiu? Tá normal. Normal, né? Tá Sim, normal, professor. tudo aqui. Normal. Tá certo. Então, quando h tende a zero, ah, nossos t tende a x. E o que temos? Se eu faço essa mudança, então agora a minha derivada, isso aqui é simplesmente o limite quando t tende a x, porque eu fiz uma leve mudança. Aonde tinha x mais h, agora é t, fica a raiz enésima de t menos a raiz enésima de x. Eu deixo dessa forma. Tudo isso aqui sobre... pessoal, como eu tinha h, eu substituí x mais h por t, então meu h ele é t menos x. Eita, pessoal, que volta é essa que estamos dando? Aí eu tenho que fazer essa continha. Como é que eu faço essa conta? Eu vou dividir o numerador e vou dividir o numerador por raiz enésima de t menos raiz enésima de x. Eu divido tanto o numerador como o denominador. Eu continuo preservando aqui, fazendo t tender a x, da raiz enésima de t menos raiz enésima de x. Tudo isso aqui sobre raiz enésima de t menos raiz enésima de x. Faço a mesma coisa no nosso denominador. Fica t menos x sobre raiz enésima de t menos raiz enésima de x. E agora, pessoal? Vamos ajeitar essa conta aí que ainda tá feia pra caramba. Esse aqui é o limite. Quando t tende a x,
Essa expressão aqui ela vai dar 1, esse primeiro denominador aqui, que é também uma fração, virou 1. Aí ficou simplesmente t menos x sobre raiz enésima de t menos raiz enésima de x. E agora, pessoal? Agora, como é que eu ajeito essa continha? Raiz enésima de t menos raiz enésima de x ficou lá no último denominador. Vou ter que fazer mais uma mudança de variável para esse negócio ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, fiz duas mudanças de variáveis. Eu vou chamar raiz enésima de t. Eu vou chamar de u. É a raiz enésima de t. E vou chamar de v a raiz enésima de x. Eu trago para cá. Então, quando eu olhar agora para a derivada primeira da função f no ponto x, isso aqui é o limite. Vamos lá. Se o t tende a x, significa dizer que meu u tende a v, quando o t tende a x. Então, eu posso trocar isso aqui fazendo u tender a v. U tender a v. U tender a v de quem? Vamos lá. De 1 sobre... Aí aqui eu tenho t menos x sobre... só que o meu t, ele vai virar o quê, pessoal? Como o raiz enésima de t, significa que meu t é o quê? É u elevado a n. Esse é o meu t. Então eu trago para cá. Ao invés de eu escrever t menos x, eu escrevo u elevado a n menos. O meu x vai ficar simplesmente v elevado a n. Porque v é raiz enésima de x. Aí aqui no lugar de raiz enésima de t, substituo por u novamente, menos raiz enésima de x, substituo por v. Eu faço u tender a v a essa expressão. Aí quando chegar aqui, pessoal, eu vou retirar aqui só esse denominador aqui. Note que o limite, quando u tende a v, de u elevado a n, menos v elevado a n sobre u menos v. Isso aqui vai para onde, pessoal? Nós fizemos um exercício na aula anterior, eu acho que foi o penúltimo exercício. Isso aqui é a derivada da função u elevado a n no ponto v. Só que isso aqui já sabemos pelo exercício anterior. Eu não lembro que exercício é esse, mas eu sei que esse exercício foi feito. Aqui eu vou utilizar o exercício anterior. Isso aqui será a derivada no ponto v da função u elevado a n, tratando u como uma variável. Essa derivada eu conheço, ela é n vezes v elevado a n menos 1. Essa é essa derivada, pessoal. Eu vou pegar essa informação, eu vou levar ela para onde? Para cá. Então daí, quando eu trago para cá, o que eu obtenho? Então assim, eu já usei daí, vou usar agora o assim. A derivada da função f no ponto x. Isso aqui tinha sido um limite. Vou escrever ele aqui, quando u tende a v, de 1 sobre esse 1 mais embaixo, u elevado a n menos v elevado a n sobre u menos v. Só que quando você aplicar esse limite,
O numerador vai para 1, que é a função constante. Se você aplicar o limite a uma função constante, é 1. Agora, se você aplicar o limite aqui, pessoal, esse nosso denominador, eu sei para onde que ele vai. Acabei de fazer ele aqui em cima. E ele vai para n vezes v elevado a n menos 1. Ah, pessoal, mas só que quem é esse v? Melhor, vou reescrever logo aqui. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 1 sobre n vezes v elevado a 1 menos n. Mas quem é esse v? Deixa eu olhar quem é o v raiz enésima de x. Ora, v é raiz enésima de x. Esse é o v, raiz enésima de x. Então eu devolvo para lá, pessoal. Onde, quando eu olhar para a derivada da função f no ponto x, isso aqui é simplesmente o que, pessoal? 1 sobre n vezes... Ah, como é que fica isso aqui, pessoal? O meu v raiz enésima de x. Então vai ficar raiz enésima de x elevado a 1 menos n. Eita, pessoal, que conta feia essa daqui. Então isso aqui fica 1 sobre n vezes... Como eu sei que x elevado a n, aqui no nosso colchete, é x elevado a 1 sobre n, então isso aqui vai ficar x elevado a 1 sobre n, tudo isso aqui sobre 1 menos n. Aí, pessoal, agora eu não sei mais para onde é que vai, né? Vai ficar 1 sobre n vezes x elevado... Quando eu desenvolver ou eliminar esse colchete, é a mesma coisa que multiplicar 1 sobre n por 1 menos n. Então fica 1 sobre n menos 1. Pessoal, e fechou a conta. Portanto, agora eu conheço essa derivada. Portanto, agora eu conheço essa derivada. Então, se eu olhar para a função raiz enésima de x, eu sei derivar essa função. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho raiz enésima. Se você derivar isso aqui em um ponto x qualquer, você vai obter 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Novamente, pessoal, guardem essa informação. Guardem a maneira como vocês chegaram aqui. Porque você tem que diferenciar. Quando eu cobrar para vocês argumentar isso, eu quero que vocês façam isso. Quando eu cobrar para vocês utilizarem isso, para vocês utilizarem é uma coisa, que vocês não precisam mais argumentar, não. Para utilizar, vocês pegam o resultado e já jogam direto. Isso aqui é verdade por isso. Mas se eu peço para vocês argumentarem, essa construção tem que ser feita, pessoal. Não tem jeito, não. Porque o que eu quero saber é se vocês sabem construir isso aqui. É diferente de vocês, em uma etapa posterior, saber utilizar isso aqui para outras coisas, como vamos ver em algumas aplicações que estão por vir. Certo? Então, guarda a informação. Para frente. Quem tinha me perguntado isso foi o Leonardo. Ficou claro agora, Leonardo? Foi você. Professor, Ué, volta bem lá no exercício. Por que que quando o senhor trocou o x deixa eu voltar aqui. Aqui em cima, não foi? por v, sim, Aqui. aí o x era raiz de n sobre raiz de x elevado a n. Uhum. Por que o senhor elevou v por n mesmo? Deixa eu entender. V por... aqui, ó. Foi aqui que eu fiz. Aí eu elevei... A expressão é Uhum. essa, né? Sim, justamente. Por Aí que que o eu senhor elevo elevou aqui v V a a N. por n? Aí eu elevo Uhum. aqui a N. Aí isso aqui vai me dizer que V elevado a N
Quando você olhar para essa raiz, vocês podem escrever ela assim, a raiz. E o colchete continua. Ah, mas quando você Hum. passar desse colchete para esse... Ó, é uma potência aqui de y elevado a n. Você pode interpretar assim. Ah, então quando eu faço isso, potência de potência. O nome acho que é esse, só. Potência de potência. Isso aqui fica x elevado a n sobre n. Então nosso v elevado a n é x elevado a n sobre n. Só que n sobre n é 1, então fica só x. Então nosso v elevado a n é x. É isso que vai acontecer. Então nosso x virou v elevado a n. Acho que o nome é esse mesmo, pessoal. Potência de potência. Eu acho que o nome é esse, se não me engano. Mas é essa a regra. Você vai multiplicar essa potência 1 sobre n vezes a n. Acontece isso aqui, vai ficar n sobre n. Então agora eu sei que esse v elevado a n é x. A mesma coisa eu faço para o t. Para frente. Ah, pessoal, agora se eu olhar para a função x elevado a 4, agora aqui sim, se eu olhar para essa função, eu não quero mais que vocês provem que essa função tem aquela derivada. Não. Já fizemos a conta para x elevado a n, então agora eu só vou utilizar. A não ser que eu diga assim, pessoal, prove por definição que isso aqui acontece, que é outra coisa. Mas se eu tenho uma situação como essa, só quero calcular. Ó, então o que já sabemos? Já sabemos o seguinte. Eu já sei que se você olhar para x elevado a n, eu sei derivar essa função. Essa função derivada, ela é n que multiplica x elevado a n menos 1. É isso que vai acontecer. Daí, pessoal, o nosso caso aqui é um caso bem particular. O nosso n é 3. Nosso n é 4. Daí, quando eu olhar para x elevado a 4 e eu derivar ela em relação a uma variável x qualquer, agora eu sei fazer essa conta. É 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Ah, isso aqui é 4 vezes x elevado a 3. Então eu coloco aqui que a derivada da minha função f, no ponto x qualquer, agora é conhecida, e é 4 vezes x elevado a 3. Calculei essa derivada. Isso aqui eu resolvi o item A. Item A, ok. Aí vamos agora para o item B. Para o item B, eu vou utilizar o que foi feito no item A. O que temos, pessoal? A derivada da função f no ponto x qualquer, ela é conhecida, ela é 4 vezes x elevado a 3. E mais, a função derivada, a derivada ela é uma função. Ela é uma função que foi derivada da função f. Ela é uma outra função. Então você pode olhar para a imagem da função derivada no ponto meio, que é o que ele pede no item B. Então assim, a imagem da função derivada no ponto 1 meio ela é 4 vezes 1 meio elevado a 3. Isso aqui é 4 vezes. O que mais, pessoal? Essa expressão fica 1 elevado a 8. Isso aqui é igual a 1 meio. E eu fiz a continha. Fiz a continha porque agora eu sei derivar a função x elevado a n. Em particular, eu sei derivar a função x elevado a 4. Foi isso que fizemos. Certo, pessoal? Então, pra frente. Aí, pessoal, você tem que começar a caprichar e a escrever as coisas assim com argumento mesmo, fechando as ideias. Comecem a fazer isso, porque vocês, agora que estão fazendo cálculo 1, pessoal, vocês vão fazer cálculo 2,
Eu já fiz para vocês, não, para a turma de vocês de mecânica, cálculo 3. Já fiz o 2 para a turma de vocês. Eu não sei se tem cálculo 4 ou EDO, não lembro. Mas tem outros cálculos que vão aparecer, pessoal. E lá o argumento também é rigoroso, tanto como esse. Então comece a acostumar a fazer uns argumentos mais bem fechados, mais redondinhos. Comece mesmo. Comece a tentar fazer os argumentos, certo? A construir. Para frente. Para frente porque se você olhar para a função x elevado a menos 3, aí eu quero calcular a derivada dessa função em um ponto. Ou melhor, eu quero calcular quem é a função derivada. Porque aqui eu tenho derivada da função f no ponto x, eu quero olhar quem é essa nova função, que é a função derivada. Vamos ver como que essa função é dada. Pessoal. Então, o que já sabemos? Já sabemos que se eu olhar para a função x elevado a menos n, eu sei derivar essa função. A sua derivada é menos n vezes x elevado a menos n menos 1. Foi assim que fizemos a continha. Essa mesma derivada. Então, daí, para o nosso n igual a 4, não, nosso n igual a 3, essa conta ela vai sair fácil. Isso aqui é simplesmente menos 3 que multiplica x elevado a menos 3 menos 1. Isso aqui é menos 3 vezes x elevado a menos 4. Então, a derivada dessa função x elevado a menos 3 é a função menos 3 vezes x elevado a 4. Ou seja, é a função menos 3 sobre x elevado a 4. Essa é a função derivada da função x elevado a menos 3. Essa função aí, pessoal. É isso mesmo. Para frente... Para frente, se eu tenho a função x elevado 1 sobre x elevado a 5, eu quero calcular essa derivada, ela também vai sair. Por quê, pessoal? Porque eu já sei calcular a derivada da função x elevado a menos n. Isso aqui já sabemos. Então, já sabemos que a derivada da função x elevado a menos 5, você vai derivar essa função, é igual... Não, menos n, né, pessoal? Começa com n, depois aqui é o 5, que é menos n. Isso aqui derivado é igual a menos n que multiplica x elevado a menos n menos 1. Daí, pessoal, quando você olhar para a nossa função e calcular a sua derivada, nossa função é a função 1 sobre x elevado a 5. Eu quero derivar essa função aqui. É a mesma coisa que você derivar a função x elevado a menos 5. Só que quando você comparar com essa expressão aqui que acabamos de fazer, essa expressão aqui, fica fácil, porque você só vai substituir menos 5 vezes x elevado a menos 5 ou menos 1. Isso aqui é menos 5 vezes x elevado a menos 6. Então, eu consegui calcular essa derivada. Então, a função 1 sobre x elevado a 5, quando eu derivo ela, ela dá origem a uma nova função, que é a função menos 5 sobre x elevado a 6. Essa é a nova função que eu obtive, pessoal, derivando a função 1 sobre x elevado a 5. Para frente...
Pessoal, agora aqui eu tenho a função e elevado a x e eu quero calcular a sua derivada. E agora, como é que eu faço essa continha, pessoal? Rapaz, eu não sei. Até agora não fizemos nada para ela. Temos que argumentar isso aqui com clareza, né? Porque não tem nada feito. Então vamos lá, né? Vamos aplicar a definição, é o jeito. Então, por definição, o que temos, pessoal? A derivada da função f, que é a nossa função exponencial de x. Eu posso escrever isso aqui em termos de um limite, que é o limite da função f de x mais h menos f de x. Tudo isso aqui sobre h quando esse nosso h tende a zero. Isso aqui é o limite quando o h tende a zero. F de x mais h é exponencial de x mais h menos f de x é exponencial de x. Tá? Eu divido tudo isso por h. E agora, pessoal? O que eu faço com essas contas? O que dá para fazer é reescrever essa nossa continha de um jeito que apareça algo que conhecemos. Então eu posso reescrever da seguinte maneira. Isso aqui é e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Pessoal, você pode colocar a exponencial de x em evidência. Então esse aqui é o limite quando o h tende a zero, de exponencial de x aqui no nosso numerador, que ele multiplica exponencial de h menos 1, tudo isso aqui sobre h. Só que o bom é que eu ainda posso reescrever esse negócio, pessoal. Porque como o limite é o h que está tendendo para zero, o x basicamente não sofre nenhuma influência com esse h tendendo para algum lugar. Então eu posso colocar esse exponencial de x aqui para fora e posso aplicar limite ao seguinte quociente, pessoal. É o limite quando o h tende a zero, de exponencial de h menos 1 sobre h. Aí, pessoal, esse limite aqui já foi feito. Essa continha nós fizemos na tarefa que foi antecedente à nossa avaliação, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Eu sei para onde esse limite vai e esse limite ele é igual a 1. Então vai ficar exponencial de x vezes 1. Isso aqui é exponencial de x. Portanto, pessoal, conhecemos a derivada de mais uma função, a função exponencial de x. Quando você deriva essa função, você obtém ela mesma, que é a função exponencial de x, pessoal. É isso que vai acontecer. E agora conhecemos mais uma derivada. Guardamos a informação, assim como a sua construção. Para frente, porque temos uma outra função, que é a função ln de x, pessoal. Eu quero calcular a derivada da função ln de x. E agora, pessoal? Teria um jeito que seria trivial e seria legal se soubéssemos um resultado, pessoal. Mas esse resultado não foi apresentado ainda para vocês. Mas quando ele for apresentado, vocês vão ver que ele deixa esse limite bem mais fácil. Mas não dá para usar ainda não. Não tem. Não dá. Tem que ser por definição mesmo, pessoal. Não tem jeito não. Vai dar uma trabalheira, né? Vamos lá. Por definição, o que vai acontecer? Eita, pessoal. Quando você derivar a função f, isso aqui é o limite. Quando o h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, tudo isso aqui sobre h.
Aí eu vou olhar para quem? Para minha f. Vou olhar para minha f, continuo aqui fazendo h tender a zero. Então, f de x mais h, isso aqui é o ln de x mais h, menos f de x, que é o ln de x. Aí tudo isso aqui, pessoal, vou continuar dividindo por h. Aí agora eu vou olhar para as propriedades do logaritmo. O logaritmo de ln de x. Não, ln de x mais h menos o ln de x, eu posso escrever isso aí como um quociente. Então, continuo fazendo o h tender a zero, só que o meu numerador aqui eu vou reajeitar. Ele vai ficar simplesmente x mais h, tudo isso aqui sobre x, é esse ln, tudo isso aqui sobre h, pessoal. E aí, pessoal, eu posso olhar para cá, para essa expressão, e o que dá para fazer com essa expressão? Eu posso simplesmente reescrever isso aqui como sendo o limite quando h tende a zero de 1 sobre h, que multiplica o ln. Aqui eu posso ajeitar, porque vai ficar 1 mais h sobre x. É assim que ele vai ficar. Só que novamente eu vou utilizar propriedade do logaritmo, pessoal. Só que antes disso eu tenho que fazer uma leve mudança aqui nessas variáveis. O que eu vou fazer para que esse negócio fique mais fácil de aparecer alguma coisa que já conhecemos? Eu vou olhar para h sobre x e vou chamar ele de u. É isso que eu vou fazer. Então a mudança é essa. Então, chamando de u a expressão h sobre x, o que obtemos, pessoal? Que a derivada da nossa função, que é a função ln, isso que será o limite quando h tende a zero. Agora temos que tomar cuidado, porque u é h sobre x. Eu vou trocar h sobre x por u. Se h tende a zero, h sobre x também tende a zero, logo u tende a zero. Então eu vou tirar esse h daqui e vou colocar o u tendendo a zero. É isso que eu vou fazer. Tirei o h, coloquei um u tendendo a zero. Esse u vai tender a zero, a expressão que eu tinha era 1 sobre h. Só que o meu h, se eu olhar para cá, se eu olho para cá, o meu h é u vezes x, pessoal. Então eu vou trocar esse meu h por u vezes x. Então aqui vai aparecer somente 1 sobre u vezes x, com esse u tendendo a zero, vezes o ln de 1 mais, quem é h sobre x é u. 1 mais u, pessoal. Essa é a expressão. Eu estou mandando u tender a zero. O x ele permanece inalterado, pessoal. Então eu posso colocar esse 1 sobre x aqui para fora, que ele não está influenciando em nada. Não sofre nenhuma alteração quando eu mando o u tender a zero. Na expressão de 1 sobre u, vezes o ln de 1 mais u. E agora, pessoal? Agora sim eu vou aplicar a propriedade de logaritmo, porque eu posso levar esse 1 sobre u para cima do colchete aqui em 1 mais h. Posso levar, não, 1 mais, é 1 mais u, pessoal, não é h não, aqui é u. Para não confundir. Aqui é u. Nossa. Deixa eu apagar isso aqui, aqui é u. Não é h não. Aí quando você olhar para cá, isso aqui fica 1 sobre x vezes o ln não, o limite
quando U tende a zero, aí vai ficar o ln de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Ah, pessoal, e agora? Agora eu tenho o limite de uma função composta. A função de dentro tem limite. A função de fora é contínua. Agora você pode utilizar a continuidade sem ser necessário provar, pessoal, não precisa mais. Aqui, nesse caso aqui, certo? Eu posso simplesmente utilizar a continuidade dela e fazer as contas. Então isso aqui é 1 sobre x, que multiplica o ln. Vou escrever uma chave, depois o colchete. Escrevo uma chave, aplico o limite, fazendo U tender a zero, a expressão de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Vou aplicar o limite aqui, pessoal. E esse limite também já foi feito, eu sei para onde esse limite vai. Esse limite aqui vai para 1, não é para 1 não, ele vai para E, não é para 1, ele vai para E. O ln disso aí que é 1. Então isso aqui vai para onde, pessoal? Isso aqui é 1 sobre x vezes o ln de E. Esse limite aqui vai para E. E o ln de E é 1. É o log de E na base E. É igual a 1. Então isso aqui é 1 sobre x vezes 1. Pessoal, então isso aqui é 1 sobre x. Portanto, conhecemos a derivada de mais uma função. Vocês devem guardar também isso aqui, porque agora a derivada da função ln de x, ela é conhecida e ela é 1 sobre x. Isso aqui vai aparecer para vocês tantas e tantas e tantas outras vezes, pessoal. Tantas mesmo. Então acostume-se com isso aí, certo? E assim eu obtenho mais uma função, que é a função 1 sobre x, ela é obtida como consequência da função ln. Como? Derivando. Derivei a função ln, obtive a função 1 sobre x. Deixa eu olhar aqui o chat. Nada. Tá tranquilo. Então, pra frente, pessoal. Pra frente, porque agora eu quero calcular a derivada da função seno de x. É isso que eu quero fazer. Como é que eu calculo essa derivada, pessoal? Não sei. Vamos fazer aqui uma tentativa para ver se dá certo. Tentativa essa que será a definição, pessoal. É isso que eu vou fazer. Não tem outra coisa aqui para usar a não ser definição. Então, por definição, o que temos, pessoal? A derivada, eu vou escrever logo a função seno. Pronto. Eu vou escrever assim, a derivada da função seno de x. Isso aqui é o limite quando h tende a zero do seno de x mais h menos o seno de x. Tudo isso aqui sobre h. Quem é isso aqui, pessoal? Isso é o limite quando o h tende a zero. Aí você vai olhar para esse numerador, que é o seno de x mais h menos o seno de x. Você pode reescrever isso aqui como um produto de seno por cosseno. Essa continha nós fizemos no capítulo anterior. Isso aqui é simplesmente 2 vezes o seno de h sobre 2. Isso aqui é o seno de h sobre 2, vezes o cosseno de 2x mais h sobre 2. Aí, pessoal, o denominador a gente repete, que é o nosso h. Deixa do jeito que está. E agora? Eu vou reajeitar essa conta escrevendo da seguinte maneira. Isso aqui é o limite quando o h tende a zero. Vou dividir o numerador e vou dividir o numerador por 2. Eu vou fazer isso. Então vai ficar 2 aqui dividido por 2
que multiplica o seno de h sobre 2, vezes o cosseno de 2x mais h sobre 2. Fiz isso para o numerador, faço a mesma coisa para o denominador, que é para não perder a qualidade da conta. Então ficou h sobre 2. Ah, pessoal, isso aqui ainda é igual ao limite quando h tende a 0. 2 por 2 dá 1. Então vai ficar somente seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2 vezes o cosseno de 2x mais h sobre 2. Aí, pessoal, aí o que? Quando você olhar para o seno de h sobre 2 sobre h sobre 2 e aplicar o limite fazendo h tender a 0, esse limite vai para onde, pessoal? Hã? É o limite fundamental, pessoal. Ele vai para 1. Esse limite aqui vai para 1. Porque é o limite fundamental. E esse limite vai para onde? Esse meu limite, quando h tende a 0, ele vai para 2x sobre 2. O limite de dentro, então vai para o cosseno de x. Esse aqui vem para cosseno de x. Ah, então quando você voltar aqui para a continha, isso aqui vai ficar 1 vezes o cosseno de x, que é igual ao cosseno de x. Com isso, conseguimos calcular mais uma derivada. A derivada da função seno de x é a função cosseno de x, pessoal. Então agora conhecemos essa outra derivada. Para frente. Para frente, porque se eu tenho a função cosseno de x, eu quero calcular a derivada da função cosseno de x. Como é que eu faço, pessoal? Vou utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei para a função seno de x. Vou aplicar a definição. Então, por definição, o que temos, pessoal? A derivada da função cosseno de x, ela é igual ao limite quando h tende a 0, aqui da expressão de cosseno de x mais h, cosseno de x mais h, menos cosseno de x, tudo isso aqui sobre h. Aí, pessoal, você também pode reajeitar esse cosseno de x mais h menos cosseno de x. Você pode reajeitar ele em termos de um produto de senos e cossenos. Como é que ele fica? Que é análogo ao caso do seno. Fica um produto de seno por seno, no caso, né? Fica seno por seno. Vai ficar assim, vai ficar o limite quando o h tende a 0 de 2 vezes o seno de h sobre 2, agora aqui não é o cosseno, aqui vai ficar o seno de 2x mais h sobre 2. É isso mesmo. Vai ficar o seno de 2x mais h sobre 2. Divido tudo isso aqui por h. Aí, pessoal, vou fazer o mesmo truque. Vou dividir o numerador e vou dividir o denominador por 2, que é para não perder a qualidade da conta. Então, quando eu faço isso, divido o numerador por 2. Aqui ficou o seno de h sobre 2 vezes o seno de 2x mais h sobre 2. Ah, ficou feio. Seno
de 2x mais h sobre 2. Tudo isso aqui, pessoal, h sobre 2. Eu dividi no numerador e no denominador para não perder a qualidade da conta. Aí, pessoal, quando eu olho para essa continha, vamos ver o que acontece. Isso aqui é o limite quando h tende a zero. Vai ficar o seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2 vezes o seno de 2x. Mais h dividido por 2. Aí, pessoal, eu vou olhar para esse seno de h sobre 2, dividir por h sobre 2. Aí, para quem está precisando de um meio pontinho, se me responder quanto é que esse limite aí ganha agora. Esse limite vai para onde, pessoal? É 1, pessoal. Perder o meio ponto. Esse limite vem para 1. Aqui também é o limite fundamental. Valia meio ponto. Não ganharam. Então ficou somente 1 vezes o limite do seno de 2x mais h dividido por 2. Quando o h tende a zero, vai para seno de 2x sobre 2, que é o seno... Faltou um sinal, né, pessoal? Faltou o sinal. Vamos colocar o sinal aqui em cima para corrigir. Aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é menos. E aqui é menos, pessoal, senão fica errado. Então vai ficar menos 1 vezes o seno de x. Então isso aqui é igual a menos o seno de x. E assim conhecemos mais uma derivada. Portanto, a derivada da função cosseno é igual a menos o seno de x, pessoal. Guardem essa informação, porque essa informação vai aparecer tantas e tantas outras vezes para vocês, pessoal. Certo? Aí daríamos para fazer tangente, cotangente, secante e cossecante. Eu não vou fazer agora, porque eu não quero fazer por definição. Não quero, eu quero fazer com um resultado, porque esse resultado vai aparecer logo mais, pessoal. Então eu deixo as funções tangente, cotangente, secante e cossecante mais para frente, certo? Que aí eu faço com o resultado e não uso definição, que sai mais fácil. Com isso, eu tenho agora um simples resultado. Esse resultado aqui ele garante quando que uma função é contínua sem você necessariamente olhar o limite daquela função. Se a função for derivável num ponto, pessoal, então essa função tem que ser contínua nesse ponto. Aqui você usa ela de duas maneiras. Ou para você justificar que uma função é contínua no ponto, porque você calculou a derivada no ponto, você conhece, então ela é contínua. Ou então você usa ele para dizer quando que a função não é derivável nesse ponto. Por quê? Quando a função não for contínua nesse ponto, ela não pode ser derivável nesse ponto. Então você usa esse resultado dessas duas maneiras. É isso mesmo. Nesse dois sentidos dá para ser utilizado. Mas como é que argumentamos esse resultado, pessoal? Então, a função ser diferenciável em P, o que isso vai implicar, pessoal? Lembrando que diferenciável é o mesmo que derivado, não esqueça disso não. Isso aqui implica o seguinte. Isso aqui vai implicar que eu posso falar na reta tangente, ou melhor, eu posso olhar para y. Eu vou escrever em termos de f de p. Você pode olhar para cá, para f de x menos f de p,
tudo isso aqui é igual a derivada da função f no ponto que multiplica x menos p. Daí, pessoal, o que vamos fazer? Vamos fazer uma mágica. O que é que será feito aqui? Eu vou olhar para esse quociente, para essa expressão, não é um quociente. Vou fazer aparecer um quociente. Como? Eu olho para a derivada da função f no ponto P. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar e vou dividir essa função por alguma coisa que dá certo. Como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte. Faço aparecer um quociente aqui. Aqui eu faço aparecer x menos p sobre x mais p. Isso aqui eu fiz aparecer, isso aqui é 1. E ele continua ainda multiplicando f de x menos f de p. Isso aqui é 1, não alterou a conta em nada. Mas só, pessoal, que quando você reajeitar isso aqui, o que vai acontecer? Você pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui pode ser reescrito como x menos p, que multiplica... Que é menos, pessoal, que não é mais não. Que é menos. Eu posso reescrever isso aqui. F de x menos f de p sobre x menos p. Eu posso fazer isso. Aí, pessoal, quando eu faço esse colchete tender a p, assim, eu faço aqui no primeiro membro. Eu faço x tender a p no primeiro membro. É a mesma coisa que fazer x tender a p no segundo membro. Eu faço essa expressão todinha tender a p. Aí, pessoal, na hora que o x tende a p, essa minha expressão aqui, ela vai para onde? Ela vai para a derivada da função f no ponto P. Isso está aonde? Aqui, porque a função ela é derivável. Isso aqui é verdade. Só que quando eu faço o x tender a p, essa expressão aqui, ela vem para zero. Então esse limite é zero. Como esse nosso limite é igual a zero, o que eu posso concluir é que o limite, quando x tende a p da função f de x, isso aqui é igual a f de p. Portanto, a nossa função ela é uma função contínua. Então, toda função derivável tem que ser uma função contínua naquele ponto. Se a função não for contínua nesse ponto, a função não pode ser derivável nesse ponto, pessoal. Certo? Guardem isso. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma função que não é contínua num ponto, para que possamos argumentar que essa função não é derivável nesse ponto, pessoal. Vou pegar a função módulo de x sobre x. Por exemplo, a função f de x, que é a função módulo de x sobre x. Como é que essa função tem qual imagem, pessoal? Essa função, isto é, essa minha função f de x, ela tem imagem 1. Se esse meu x for maior do que 0, e ela possui imagem menos 1, se esse meu x for menor do que 0, pessoal. É isso mesmo, o módulo de x é maior do que 0. No caso do 0, 0, eu não consegui atribuir nada para ela aqui, não é? Pessoal, essa função ela não é derivável no ponto x igual a 1. Por que essa função não é derivável no ponto x igual a 1? Temos que f de x, guardem esse exemplo,
que é a função módulo de x sobre x, ela não é derivável em x igual a 1. Por que essa função não é derivável em x igual a 1, pessoal? Porque essa função é descontínua nesse ponto. Eu não faço nenhuma conta, pois a minha função f de x, ela é descontínua em x igual a 1. Aí eu não verifico a descontinuidade porque não é mais nosso interesse que verificar a descontinuidade, mas sim a diferenciabilidade da função, pessoal. Isso que nos interessa agora, não é mais a descontinuidade não, certo? A descontinuidade eu já olho para ela sabendo que isso acontece. Aí eu já uso para formalizar esse novo pensamento. É isso que eu faço. Aí, pessoal, temos um próximo resultado, que é um teorema. Esse teorema ele é chamado de regras de derivação. É um teorema muito útil que vai aparecer para vocês tantas e tantas e tantas outras vezes, pessoal. Então vocês têm que saber esse teorema aqui indo e voltando. Ele vai aparecer várias e várias vezes para vocês. São as chamadas regras de derivação. Como que elas são dadas? Eu tenho que f e g são funções deriváveis em um ponto P. K é uma constante real. Então, pessoal, como a f e a g são deriváveis, quando eu olhar para a soma, f mais g é derivável nesse ponto P, f menos g é derivável nesse ponto P, k vezes g é derivável nesse ponto P, e f vezes g também é derivável nesse ponto P. Além disso, se a função g no ponto P for diferente de zero, se isso aqui acontecer, então quando eu olhar para o quociente de f sobre g, isso aqui também será uma função derivável em P. E agora, pessoal, eu garanto que valem as seguintes regras de derivação. Quem são elas? A derivada da soma. Agora eu sei como derivar a soma da função f mais a função g. Aqui eu vou colocar uma linha em azul, pessoal, certo? Corrijam aí, não coloquei aqui, mas tem que colocar. É derivada de f mais g, não esqueça de colocar não, pessoal. Por favor. Vou colocar o quociente, porque senão depois vocês vão dizer que não viram. Aí vai ficar a expressão sem sentido. Vou colocar aqui o quociente. Derivada em relação a x dessa expressão. A derivada de f mais g é a derivada de f no ponto P mais a derivada de g no ponto P. A derivada da função f menos g no ponto P é a derivada da função f no ponto P menos a derivada da função g no ponto P. A derivada, aqui eu vou colocar a derivada da função k vezes a constante, da constante k vezes a função f. Isso aqui é você colocar essa constante para fora e derivar somente a função f no ponto P. Quando eu olhar para o produto, como é que é a derivada do produto da função f com a função g no ponto P, pessoal? Como é que é essa derivada? É a derivada da função f vezes a função g. A derivada da função f vezes a função g. Mais a função f vezes a derivada da função g. Essa é a regra da derivação do produto, pessoal. Guardem essa regra. E por último, se a função g ela possui imagem diferente de zero no ponto P, se isso acontece, e aí, pessoal? Se isso acontece, então quando eu derivar para o quociente, quando eu derivar o quociente de f sobre g no ponto P, é a derivada da função f no ponto P vezes a função g
menos a função f vezes a derivada da função g no ponto P. Tudo isso aqui sobre a função g ao quadrado, pessoal. Essa é a derivada do quociente. Guardem essas 5 regras aqui de operações de derivadas, que elas vão aparecer para vocês tantas e tantas e tantas outras vezes. Percebam, pessoal, que a função g de p aqui é diferente de zero, certo? É isso que aconteceu. Desse jeito que ela é dada. Como é que argumentamos esse resultado, pessoal? Dá tempo de fazer? Dá tempo. Vamos lá. Como é que eu faço esse resultado? Vamos pegar aqui uma outra página. Vou começar com a soma. Vamos começar com a soma, né, pessoal? Então eu quero calcular a derivada de f mais g em um ponto P. Isso aqui é um limite. Eu vou aplicar a definição, não tem outra coisa para aplicar aqui. Então eu faço x tender a P, a expressão de f mais g de x menos f mais g de P, tudo isso aqui sobre x menos P. Posso reorganizar isso aqui? Posso. Vai ficar o limite quando x tende a P da função f de x menos f de P mais a função g de x menos a função g de P. Aí, pessoal, eu passo aqui o nosso denominador como sendo x menos P. Pronto. Como aqui eu tenho uma soma de dois limites, eu posso quebrar como limite da soma. Só que quando você quebrar no limite da soma, a primeira expressão, ou o primeiro fator, vai para a derivada da função f no ponto P, mais o segundo fator, que é a derivada da função g no ponto P. Então, para a soma, está feito e é verdadeiro. Para a subtração, é análogo, pessoal. É completamente análogo para a subtração. Vamos para o produto por uma constante. Produto por uma constante. Então, eu quero calcular quem é a derivada. Aqui eu tenho k vezes a função f. Eu quero saber quem é a derivada dessa função. No ponto P. Isso aqui é o limite quando x tende a P de k vezes f de x menos k vezes f de P. Tudo isso aqui sobre x menos P. Pessoal, se você olhar para o nosso numerador, você pode simplesmente colocar k em evidência. Isso aqui é k, que multiplica f de x menos f de P. Tudo isso aqui sobre x menos P. Então, eu posso colocar ainda, porque isso aqui é um limite, então esse meu k pode vir aqui para fora do limite. Então, fica k vezes o limite quando x tende a P de f de x menos f de P. Tudo isso aqui sobre x menos P. Pessoal, isso aqui é simplesmente k vezes esse limite quando x tende a P é exatamente a derivada da função f no pontinho P. E assim fizemos a derivada de uma constante multiplicada por uma função. Foi isso que fizemos. Vamos para a próxima, que é a derivada do produto. A derivada do produto. Eu vou olhar
para a função f multiplicada com a função g, e eu quero derivar essa função no pontinho P. Isso é o limite quando x tende a P de quem, pessoal? Essa é um pouco mais trabalhosa, mas eu acho que vocês vão sentir semelhança com algumas continhas que já fizemos, porque isso aqui é simplesmente o limite da função f de x vezes g de x menos f de p vezes g de p, tudo isso aqui sobre x menos p. Mas o que é esse limite, pessoal? Pessoal, vamos ter que fazer aí uma transformação ou uma mágica. Qual será a mágica? Eu vou fazer aparecer nesse nosso numerador a expressão f de p vezes g de x, ou então f de x vezes g de p. Pode ser qualquer uma das duas. Vamos lá. Então aqui é o limite quando x tende a p de f de x vezes g de x. Eu faço aparecer. Aqui eu faço aparecer. Vai ficar menos f de x vezes g de p mais f de x vezes g de p. Isso aqui é zero. Só fiz somar zero. Não alterei nessa conta em nada. Menos f de p vezes g de p. Continuo com a mesma expressão. O nosso denominador continua com o h. Não, h não, pessoal. É x. Nada de h. É x menos p. Nada de h. Isso aqui é x menos p. Aí, pessoal, eu vou reajeitar esse nosso numerador. Então, quando eu reajeitar esse nosso numerador, como que ele fica, pessoal? Fica... posso colocar f de x em evidência. Fica multiplicando g de x menos g de p. Posso colocar g de p em evidência. Ele vai multiplicar f de x menos f de p. Pessoal, ficou assim. F de x. Vou colocar na ordem que aparece, que é para não dar... Vou colocar assim. G de x menos g de p. Não, mas a ordem que aparece não é essa, né, pessoal? Eu vou escrever igualmente aparece na derivada da regra do produto, que é para ficar igualzinho, pessoal. Então, vou começar com isso aqui. Eu começo com essa. É isso mesmo. Então, vai ficar f de x menos f de p, que multiplica g de p, mais... Agora eu olho para essa expressão. Quando eu olho para ela, ela fica g de x. Mas não vou escrever assim também não. Vou escrever f de x, que multiplica g de x menos g de p, pessoal. Agora sim. Divido todo mundo por h. Dividindo todo mundo por h, o que vai acontecer, pessoal? Isso aqui é o limite quando x tende a p. Aqui vai ficar f de x menos f de p. Tudo isso aqui... Não é h, pessoal. Nossa. Nada de h. É x menos p. Nossa. Aqui é x menos p. Vai ficar f de x menos f de p sobre x menos p, que multiplica g de p menos o limite, mais o limite quando x tende a p da função f de x vezes o quociente de g de x menos g de p. Tudo isso sobre x menos p. Pessoal. Quando eu aplicar o limite, esse primeiro colchete vai para onde, pessoal?
vai para a derivada da função f no ponto P, vezes g de P, que não foi alterado em nada, permanece da maneira que está, mais a função f de x, que também não sofre nenhuma alteração com esse limite, a não ser que ela vai para f de P. Por que ela vai para f de P, pessoal? Porque a função sendo derivável, ela é contínua. E como ela é contínua, então esse limite aqui vai para f de P e aquele outro vai para onde? Para a derivada da função g no ponto P. Então, com isso, conseguimos ganhar mais uma regra de derivação, que é a derivada do produto. Ficou faltando somente o quociente. Então, vamos para o quociente. Ah, pessoal, o quociente é um pouco mais trabalhoso. Mas vamos fazer. Vamos ver se sai, né? Então, aqui no quociente, eu quero derivar f sobre g em um pontinho P. É isso que eu quero fazer. Ah, isso aqui é o limite quando x tende a P. De quem, pessoal? Vamos fazer a definição, né? É f de x sobre g de x menos f de P sobre g de P. Tudo isso aqui sobre x menos P. E tome conta, pessoal. Vamos reajeitar esse nosso numerador. Quando eu reajeito esse meu numerador, ele vai ficar como, pessoal? Vai ficar g de x vezes g de P. Passei a barra. Aí aqui vai ficar f de x vezes g de P menos f de P vezes g de x. Aqui é o nosso numerador. E por sua vez, o denominador continua do modo que está, com x menos P. Então agora eu vou aplicar o limite aqui, pessoal. Mas só que antes de aplicar esse limite, eu vou reajeitar essa conta novamente. Ah, isso aqui é o limite quando x tende a P. Como é que eu reajeito essa conta, pessoal? Eu posso deixar simplesmente aqui f de x vezes g de P menos f de P vezes g de x. Tudo isso aqui dividido por x menos P, que multiplica 1 sobre g de x vezes g de P. E agora, pessoal, eu vou fazer uma outra mágica nesse nosso numerador aqui. De f de x vezes g de P menos f de P vezes g de x. Qual será a mágica que eu vou fazer aí, pessoal? Eu vou somar e vou subtrair uma expressão que vai dar certo. Essa minha expressão será o produto de f de P por g de P. É isso que eu vou fazer. Só para dar certo. Vou somar e subtrair essa expressão. Então aqui eu tenho f de x vezes g de P menos f de P vezes g de P mais f de P vezes g de P menos f de P vezes g de x. Tudo isso aqui sobre x menos P. Isso aqui continua multiplicando 1 sobre g de x vezes g de P, pessoal. Agora eu vou olhar para esse limite aqui bem grande. Por quê, pessoal? Eu posso reajeitar esse limite. Então, reajeitando, ele fica o limite quando x tende a P. Então, como é que eu reajeito isso aqui, pessoal? Vamos lá. Vai ficar assim. Vai ficar f de x menos f de P. Tudo isso aqui sobre x menos P. Multiplico esse limite por g de P. Mais o quê? Mais
f de p, que multiplica o limite quando x tende a p da seguinte expressão, pessoal. A expressão aqui vai virar menos. Vou fazer isso aqui virar menos colocando o menos aqui. Se eu colocar o menos aqui, essa minha expressão vai virar menos. Então vai ficar menos, aí vai ficar g de x menos g de p. Tudo isso aqui sobre x menos p. Vezes o limite quando x tende a p do quociente de 1 sobre g de x vezes g de p. Aí agora é só calcular o limite, pessoal. É só isso. Então, calculando os limites, esse meu primeiro colchete vai para a derivada da função f no ponto P, vezes a função g de P, menos f de P. Esse segundo colchete ele vai para a derivada da função g no ponto P. Ele vai para cá. Tudo isso aqui vezes esse nosso último colchete, que ele vai para a função g de P ao quadrado. Então, quando eu reajeitar isso aqui, como é que ele fica, pessoal? f de p derivada da função f no ponto P, vezes g de p, menos f de p, vezes a derivada da função g no ponto P. Tudo isso aqui, pessoal, sobre a função g de p ao quadrado. Isso fornece a regra do quociente. E agora sabemos como derivar funções sem recorrer ao limite, pessoal. Basta aplicar esse nosso teoreminha aqui que ele resolve muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Por exemplo, vamos fazer um exemplo para ver isso acontecer. Por exemplo, se você olhar para a função 4x elevado a 3 mais x ao quadrado, eu quero calcular quem é a derivada dessa função. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu derivo essa função? Então temos que a derivada, deixa eu escrever assim, né, pessoal? A derivada da função f no ponto x, que fornece uma função nova para nós. Isso aqui é simplesmente você derivar a função 4x elevado a 3 mais x ao quadrado. Derivei isso aqui. Essa linhazinha significa que eu estou derivando. Só que pelo teorema anterior, isso aqui é você derivar 4x elevado a 3 mais a derivada da função x ao quadrado. Só, pessoal, que pelo teorema anterior, esse primeiro colchete eu posso colocar a constante para fora e derivar a função de dentro do colchete somente, sem a constante. Ou seja, eu posso derivar a função x elevado a 3 mais a função x ao quadrado derivada. Fazendo as continhas essas que vocês sabem fazer porque vocês conhecem quem é a derivada da função x elevado a 3. Isso aqui é igual a 3x ao quadrado mais a derivada da função x ao quadrado, ela é 2x. Ah, pessoal, então isso aqui é igual a 12x ao quadrado mais 2x. Portanto, a função 4x elevado a 3 mais x ao quadrado deu origem a uma nova função, que é a função derivada. Quem é essa função? É a função 12x elevado a 2 mais 12... Mais 12 não, mais 2, pessoal. Mais 2x. Tá errado aqui em cima, né? Mais 2x. Deixa eu apagar isso aqui. Mais 2x. Essa é a nossa função derivada.
Aí, como eu quero calcular essa derivada no ponto x igual a 1, eu vou olhar aqui para a função derivada e vou somente substituir x por 1. Só é isso que eu vou fazer, pessoal. Então, quando eu derivar essa função no ponto x igual a 1, isso aqui é igual a 12 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, que é igual a 12 mais 2, que é igual a 14. Então, no ponto x igual a 1, essa função tem derivada como sendo igual a 14, pessoal. Para frente, dúvidas? Para frente. Pessoal, agora eu tenho a função 3x ao quadrado mais 1 que multiplica a função exponencial de x. E eu quero calcular a derivada para essa função. E eu não vou recorrer à definição, porque se você for aplicar a definição, pessoal, para uma função como essa, pessoal, a conta não dá simples, pessoal. Não dá mesmo. Então, o que eu vou fazer é recorrer ao teorema que eu tenho. Porque o que temos? Temos que você derivar essa nossa função f de x, é você derivar o produto da função 3x ao quadrado mais 1 vezes a função exponencial de x. Então, eu vou derivar tudo isso aqui. Primeiro eu vou aplicar a regra do produto. Então, a regra do produto me diz que isso aqui é igual. Porque aqui eu tenho um produto de duas funções, pessoal. Eu tenho essa função multiplicado por essa função. Eu vou aplicar a regra do produto, certo? E o que garante a regra do produto? Essa derivada é igual à derivada da primeira, 3x ao quadrado mais 1 derivado, multiplicado pela função segunda, que é a função exponencial de x, mais a primeira função, que é 3x ao quadrado mais 1, multiplicado pela derivada da segunda função. Então, multiplicado pela derivada da função exponencial de x. Pessoal, agora eu tenho que fazer as continhas. E a primeira continha que eu tenho que fazer é derivar a função 3x ao quadrado mais 1. Mas quando eu derivar essa função, o que eu obtenho? Isso aqui é 3x ao quadrado derivado, mais 1 derivado, tudo isso aqui vezes a exponencial de x, mais 3x ao quadrado mais 1, vezes a função exponencial de x derivado. Continuo com a continha. Porque quando você olhar para esse primeiro colchete aqui, de 3x ao quadrado derivado, você já sabe que pode colocar a constante 3 para fora e derivar somente a função x ao quadrado. Mais a derivada da função constante igual a 1. Tudo isso aqui vezes a exponencial de x, mais 3x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da função exponencial de x. Fazendo as continhas, vamos lá. Abro o parêntese, o 3 é constante, fica aqui fora da derivada. Qual a derivada da função x ao quadrado? Essa continha foi feita, vocês sabem que essa derivada é igual a 2x. Mais, pessoal, qual é a derivada da função constante igual a 1? Vai lá, Keylor, agora você ganha meio ponto. 0. Isso aí. Foi o Cleiton, foi o que isso? Foi o Keylor? Foi o Cleiton, não foi? Eu. Pronto. Meio ponto. Dá 0. Fechei. Vezes a exponencial de x, mais 3x ao quadrado, mais 1. Tudo isso aqui que multiplica a derivada da função exponencial de x.
Dá quanto, filho? Mais meio ponto. Exponencial de x derivado. É elevado a x. Exponencial de x. É o próprio exponencial de x. Fechou, um ponto hoje. Aí é só ajeitar as continhas, pessoal. Isso aqui vai ficar 6x vezes exponencial de x mais 3x ao quadrado mais 1 vezes exponencial de x. Ela é uma função muito difícil para fazer por definição, pessoal. Ela é muito difícil mesmo. Mas se você conhece as regras de derivação, fica fácil. Agora, por definição, eu não me atrevo a fazer não, pessoal. Sinto muito. Então fica 3x ao quadrado mais 6x mais 1, que multiplica a exponencial de x. Essa é a derivada da função. Cadê a função? Que é uma função que eu tinha bem difícil. Então a derivada da função 3x ao quadrado mais 1 vezes a exponencial de x. Agora conhecemos. 3x ao quadrado mais 1 vezes a exponencial de x. Isso daqui derivado é simplesmente a função 3x ao quadrado mais 6x mais 1, que multiplica a exponencial de x. E aí, pessoal, eu fechei a continha porque eu usei o teorema. Por definição, ainda agora estaremos fazendo a conta. Não é assim tão simples não, por definição. Então fiquem atentos na hora de escolher as funções para derivar, caso eu peça isso para vocês. Se vocês pegarem uma muito difícil, definição não resolve não. Tem que utilizar o teorema. Viu? Essa eu utilizei o teorema, saiu fácil. Definição, passo longe, pessoal, longe mesmo. Pra frente, porque agora eu quero olhar para a função tangente de x e calcular a sua derivada. Caso exista, é claro, não é? Então vamos lá. O que temos, pessoal? A função tangente, eu sei como que é dada a função tangente. Eu quero derivar essa função. Então a derivada da função tangente de x é eu derivar a função seno de x sobre o cosseno de x. Pessoal, aqui eu tenho um quociente. Eu posso fazer essa conta sempre que o sempre que o denominador for diferente de zero. Então, sempre que esse denominador for diferente de zero, essa derivada vai existir, certo? Isso aqui não é para todo x, não. Sempre que esse cosseno de x for diferente de zero. Então, eu aplico aqui a regra do quociente. O que ela anda? Deriva o numerador, multiplica com o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, vezes a derivada do cosseno de x, que é o nosso denominador. Tudo isso aqui sobre cosseno de x ao quadrado. Essa é a regra do quociente, pessoal, que eu acabei de apresentar a vocês. Aí, quando eu faço essas continhas, ficou tranquilo. Porque a função seno de x, sabemos como derivar. A derivada da função seno de x é cosseno de x, vezes cosseno de x, menos a função seno de x, vezes a derivada da função cosseno de x, que é menos seno de x. Tudo isso aqui sobre... Vou colocar uma barra melhor, essa barra aqui. Tudo isso aqui sobre cosseno ao quadrado de x, pessoal. Ou cosseno de x ao quadrado, que dá no mesmo. Tenho só que organizar a continha. Organizando, nosso numerador fica cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Tudo isso aqui sobre cosseno ao quadrado de x. Só que eu sei que por relação fundamental, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Tudo isso aqui sobre cosseno ao quadrado de x. Mas isso aqui é a função secante de x, pessoal.
Então eu ganho que a derivada da função tangente é a função secante, pessoal. Portanto, conhecemos mais uma derivada. Então, a derivada da função tangente de x, ela é a função secante de x. Professor, não é secante ao quadrado, não? Opa, secante ao quadrado, verdade. Secante ao quadrado. Verdade. Aí, pessoal, vocês tomem cuidado, que quando eu peço para vocês, quando eu pedir para vocês calcular essa derivada desse jeito aqui, calcular a derivada, vocês vão ter que fazer isso aqui. Ou isso aqui ou definição. Eu acho por aqui mais fácil, pela regra do quociente. Agora, quando for para usar ela, não precisa mais provar. Não precisa, pessoal. Sei lá, apareceu uma conta, você tem que derivar tangente. Aí, quando aparecer essa conta, vocês vão utilizar o resultado feito. É diferente de quando eu pedir para vocês fazerem. Para fazer, ou é assim ou é por definição. Definição dá mais difícil. Aqui é mais fácil. É mais fácil aqui. Aí, pessoal, por último, temos a derivada da função secante. Só para finalizar por hoje, pessoal. Então, como é que eu derivo a função secante? É claro, como ele pede caso exista, porque você tem que considerar os pontos onde esse negócio faz sentido. Onde não fazer sentido, isso não vai existir. Por quê? Porque você vai ter uma descontinuidade. Se a função é descontínua, a derivada não pode existir, certo? É por isso que ele faz essa exceção aqui. Você vai ter que olhar esses pontos. Então vamos lá. Então derivar a função f é você derivar a função secante de x. Pessoal, isso aqui é eu derivar a função 1 sobre cosseno de x. Novamente eu vou aplicar o quociente, eu acho mais simples do que fazer por definição. Definição também dá certo, mas eu acho aqui melhor. Então fiquem à vontade para fazer por aqui também. Então quando eu aplicar a regra do quociente, vou derivar o numerador, multiplico pelo denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do nosso denominador. Tudo isso aqui, pessoal, dividido pelo denominador ao quadrado. Essa é a regra do quociente, é isso que ela manda fazer. Perceba aqui que eu não apliquei limite mais para nada, pessoal, para nada mesmo. Aí vamos lá, derivando a função constante igual a 1, é 0. Quando eu multiplicar por cosseno de x, ainda é 0, menos 1 que multiplica a derivada da função cosseno de x, é menos a função seno de x. Tudo isso aqui sobre cosseno de x ao quadrado. Se eu faço o jogo de sinal aqui nesse meu numerador, eu organizo a conta e obtenho seno de x sobre cosseno de x ao quadrado, que isso aqui ainda é igual a seno de x. Tudo isso aqui sobre cosseno de x, que multiplica 1 sobre cosseno de x. Pessoal, isso aqui ainda é igual a tangente de x, que multiplica a secante de x. Então, portanto, eu conheço a derivada de mais uma função. Portanto, quando eu derivar a função secante de x, eu obtenho tangente de x vezes secante de x, pessoal. E essa informação vocês têm que saber também, porque vocês vão utilizar esta expressão tantas e tantas e tantas outras vezes, pessoal.